Uma boa tarde a todos, é um prazer muito grande participar deste evento, inclusive eu cumprimento a organização, o Dr. Gustavo, a doutora Raquel, a doutora Tânia, que inclusive é mediadora também, é um prazer muito grande, e também os demais membros deste painel, né, em nome da doutora Leila, o doutor Coriolano e doutor Luiz, pessoas que eu tenho muita admiração, tanto na esfera pessoal quanto na esfera profissional. Antes de começar, até aproveito para cumprimentar a doutora Ivana, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na verdade, eu sou até obrigado a falar isso. Além da minha admiração por ela, eu sou obrigado a falar que, sobre esses temas que eu vou falar agora, a gente escreveu juntos. Inclusive, tem um livro sobre fake news que fizemos capítulos do livro juntos. Livro, inclusive, que o doutor Coriolano, a doutora Leila são coautores também, né? Eu fiz capítulo com a doutora, então o que eu vou falar agora é de minha autoria e da autoria da doutora Ivana também, tá? Outro detalhe, quem quiser acompanhar as imagens, pelo meu site, tem um link lá, pelo igorjorge.com.br, vocês clicam no link, aí vocês têm acesso à apresentação, se vocês quiserem. Falar um pouquinho sobre investigação criminal tecnológica. E, primeiro, o conceito, né? O que é a ideia de investigação criminal tecnológica? É um conjunto de procedimentos baseados na utilização da tecnologia para uma maior eficácia da investigação criminal, sendo que alguns aspectos da chamada investigação criminal tecnológica é a chamada inteligência cibernética, é a utilização de dispositivos para a extração de informações, ou melhor, equipamentos que extraem dados de dispositivos, também análise de vínculos, análise de grande quantidade de dados, as novas modalidades de afastamento de sigilo e também a utilização de fontes abertas, ou seja, aquelas informações que estão disponíveis para qualquer pessoa. Informações que estão em redes sociais, informações que podem ser acessadas por intermédio de buscadores, análise de metadados de arquivos, em especial de imagens. E dentro disso, iniciando o tema relacionado com a utilização da investigação criminal tecnológica no combate aos crimes cibernéticos, às fake news, que são as notícias falsas da internet, e as deepfakes. É importante falar para vocês da facilidade de se praticar um crime eletrônico. Hoje é muito fácil, em especial, a divulgação de uma notícia falsa, isso acaba sendo muito fácil. Eu vou mostrar para vocês alguns sites especializados na criação de notícias falsas. Eu até peço licença para a organização do evento, eu acabei usando o nome do evento em algumas dessas notícias. Mas, por exemplo, cancelamento do evento. Olha como que é fácil eu acessar um site específico em notícias falsas. E aí, o que acontece? Olha só, eu vou colocar, segunda edição do IACC cancelada. E a doutora Tânia já me olhou toda brava. Você está brincando que você vai falar isso, né? Mas ainda bem que eu não divulguei ontem, né? Estou divulgando hoje que o evento já começou. Mas percebam o ar de credibilidade que isso oferece, né? Para um desavisado, ele observa isso e ele acredita, olha, o evento cancelou, deixa eu cancelar a passagem de avião, por exemplo. Isso causa prejuízos. Eu vou dar outro exemplo. Pior que cancelar o evento é prender 8 participantes do painel, né? O painel 3, o primeiro a ser preso foi o Igor. E vamos mostrar outra ferramenta, olha aí, o Fake News Creator. Inacreditável que tem ferramentas específicas para divulgar notícia falsa. Específicas para divulgar inverdades, né? E cada um dá um nome para isso, a gente não vai entrar nos conceitos, existe a questão da pós-verdade, a desinformação, o boato, a fofoca, o mexerico, né? Aquelas mentiras. Existem várias graduações para mentiras. Eu acabo usando o termo notícia falsa. Então, sites especializados na divulgação de notícias falsas. Olha aqui, polícia prende 8 participantes da segunda edição do IACC. E agora quem veio aqui já foi o doutor Gustavo e a doutora Raquel, muito bravos. Que isso, você está louco falar um negócio desse?
é só um exemplo de como que uma inverdade pode ser divulgada e potencializada, sabe com o quê? Com as redes sociais, porque você viraliza. Existem estudos que demonstram que uma informação absurda como essa, lógico, né? Porque esse aqui é o principal evento relacionado com tecnologia empregado no combate à criminalidade organizada. É o principal evento brasileiro, então isso nunca iria acontecer. Mas ele é tão absurdo que pode ter certeza que se eu divulgasse isso em uma rede social, isso ia viralizar. E a construção disso, a restituição dessa situação, né? O direito de esquecimento, como que seria exercido? Ano que vem, olha, 3ª edição do IACC. Foi lá que prenderam 8 pessoas, cancelaram, né? E prenderam os 8 participantes que foram lá. E um grande problema é que as pessoas não têm o senso crítico e não leem, muitas vezes, a matéria. Eles deveriam não ler apenas o título. É importante ler toda a matéria e saber o tipo de site que se está visitando. Continuando, agora para alegrar a organização do evento, né? Qualquer dúvida sobre essa notícia que eu vou informar agora, vocês podem procurar a organização do evento, que essa é a verdade. Olha que legal. Eu usei o piada pronta, né? Faça sua piada de maneira rápida. Mas olha aí, coloquei um título, uma foto. 2ª edição do IACC distribuirá R$5.000 para cada participante do evento. Então, qualquer dúvida, vamos procurar. A doutora Tânia está aí já para providenciar isso. Doutora Raquel e doutor Gustavo. Brincadeira, hein? Senão o pessoal já vai me tirar daqui. Não vão deixar quando está falando. Mas olha, é interessante, essas notícias falsas, elas transmitem credibilidade. Segundo o cientista, detalhe, fake news não é só de política, fake news tem a ver com saúde. Cuidado, se você der vacina para o seu filho, ele pode morrer, ele pode ter autismo, isso é mentira, notícia falsa. Na alimentação, 7% da população, fizeram uma pesquisa, 7% de quem respondeu a pesquisa entendeu, disse que a Terra não é redonda, ela é chata, é quadrada. Eu não acredito nessa estatística, eu acho muito absurdo, mas eu aprendi a não duvidar de nada também, né? Então, The Fake News Generator, olha que legal, um site só para isso. Mas olha, falei do mal, falei do problema que é isso, mas como enfrentar? Tenho falado sempre que existe 2 tipos de enfrentamento. Um é o enfrentamento individual. O enfrentamento de notícias falsas feitos de forma individual, ele tem relação com o nosso senso crítico. Temos que refletir mais sobre aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos acessando, e também refletir 10 vezes mais sobre aquilo que vamos compartilhar, principalmente em grupos do local de trabalho e em grupos também de família, porque um local muito bom para divulgar notícia falsa é grupo de família. Sabe aquela tia que todo mundo tem, que coloca bom dia sempre, né? Todo dia ela coloca 10 bom dias, e aí a pessoa responde bom dia, ela responde para aquela pessoa. Aí o outro, bom dia tia, bom dia para você também. No grupo da minha família tinha um que gravava áudio também, bom dia José da Silva, espero que vocês estejam bem e tal, imagina. Mas enfrentamento individual e o enfrentamento coletivo. Deve haver um enfrentamento coletivo, um enfrentamento institucional. As instituições, elas devem fazer a sua parte. Não devemos enxergar de forma fragmentada essa questão, temos que pensar em rede, sem dúvida. Eu estava falando com a doutora Ivana no intervalo, a importância da gente pensar em rede, trabalhar em rede. E também um enfrentamento familiar, isso tem que ser discutido na família. Eu falo sempre para os meus pais, cuidado com aquilo que você compartilha. Meus pais são policiais também, meu pai é delegado de polícia, minha mãe também é policial, trabalha lá com a gente. Enfim, a ideia de enfrentamento coletivo, ela tem 2 facetas. Uma é a educação digital. Aquilo que o Coriolano, enquanto presidente da comissão da OAB, quantas vezes, né, Coriolano, participamos de trabalhos relacionados com o uso ético e seguro da internet. É a conscientização do usuário dos riscos que envolvem a internet, a capacitação do uso ético e seguro e todo um trabalho de convencimento sobre a adoção desses procedimentos. E a outra faceta, o outro aspecto, é a aplicação da tecnologia.
como que a tecnologia pode ser aplicada na prevenção de notícias falsas, bem como na repressão. Quanto a empregar a tecnologia para prevenir notícia falsa, falar um pouquinho sobre a checagem de fatos, o fact-checking, ou a análise de mídias, falar um pouco sobre a análise de redes sociais. Eu tenho quantos minutos? Mais uns 5 minutos ainda? 10 minutos? Beleza. Então, como a gente vai aplicar a tecnologia no enfrentamento dessas questões? Olha um exemplo. Isso aqui é do Instituto de Referência, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS, e também o Instituto de Tecnologia e Equidade. Eles criaram o chamado Pega-Bot. O que é bot? Bot é um resumo de robô, a ideia de robô, né? Mas eles usam, para não falar robô, é um bot. Agora, o bot, ele faz processos automatizados, muitas vezes de difusão de notícias falsas, difusão de desinformação. Às vezes você segue uma pessoa, segue um perfil, você acha que é alguém que existe, e na verdade não é nada disso. É um perfil falso, um perfil criado para divulgar inverdade, para divulgar boatos, cyberboatos. O exemplo do Pega-Bot. Você coloca um perfil do Twitter e ele vai indicar para você se aquele perfil, o percentual, né? Olha, aquele indivíduo tem 5% de chance de ser um robô, de ser um bot. Ah, não, aquele tem 90% de chance. Não difunda qualquer conteúdo divulgado por um perfil desse, né? Para testar, lógico, eu coloquei o meu perfil do Twitter. Olha, eu tenho 10% de chance de ser um robô. Ah, mas aí você é um ciborgue, né? Você está assistindo muito filme, Igor. Mas eles fazem algumas análises, a interação, o conteúdo autêntico, o conteúdo novo, e eles apresentam uma conclusão. Então, nessa análise, só tem 10% de que eu seja um robô. E, mais uma vez, irritando a organização do evento, vamos colocar aqui o Twitter, Fórum_IACC, né? Vamos ver se é um robô ou não. Ah, não é robô, 21%, está no verdinho, é um pouquinho... O evento é mais robô do que o Igor, sem dúvida, porque é um evento. Então, em alguns momentos, a ferramenta ela aumenta a possibilidade de ser um robô, mas está dentro da faixa permitida, então não tem nenhuma possibilidade de ser um robô. Existem pessoas físicas difundindo conteúdos verdadeiros, sem dúvida, aqui pelo evento. Um outro exemplo de enfrentamento de notícia falsa, o site chamado boatos.org, um site antigo, né? O Monitor de Fraudes também é um site antigo que já há muito tempo procura combater essas notícias que são falsas. Continuando, a agência de imprensa francesa, eles têm o checamos.afp, muito interessante o site, eles demonstram eles checam notícias, demonstram notícias, são verdadeiras ou não, fazem análise. O Comprova é interessante, você pode mandar indagações para o Comprova. Olha, é verdade que a Terra é quadrada? Não, você não vai mandar nada absurdo assim. Mas olha, é verdade que ocorreu um determinado fato que chamou a atenção? Você manda, detalha a sugestão de análise e eles vão divulgar aquele conteúdo como verdadeiro ou falso, ou vão enquadrar em alguns critérios que eles possuem. Tem o truco da Agência Pública de Notícias, que abrange vários estados e várias organizações. O Aos Fatos também é uma referência, vale a pena vocês conhecerem. O que é interessante aos Fatos? Ele tem uma ferramenta, que é a Fátima, que é uma ferramenta, Fátima Bot, uma ferramenta de identificar notícia falsa pelo Twitter. Então, se você tem um perfil no Twitter e vê uma notícia falsa, você pode marcar, né, marcar a Fátima Bot, ela vai te informar se aquela informação ela é verdadeira ou não. E também o Messenger tem a mesma funcionalidade, você pode evitar notícia falsa nas redes sociais. Existe todo um trabalho também das redes sociais, principalmente o Facebook e Instagram, para tentar diminuir o problema. É lógico que eles precisam avançar muito, né? Mas já temos visto que existe
um trabalho nesse sentido, pelo menos isso tem sido feito. E que avancem mais, que amadureçam mais isso. O Conselho Nacional de Justiça também, o CNJ, ele tem o painel multissetorial de checagem de informações. Sabe aquelas notícias? Uma pessoa liberou, Elias Maluco foi liberado em razão da decisão de segunda instância. E aí as pessoas divulgam isso, né? Muito cuidado, pode não ser verdade. Esse é um exemplo de uma notícia falsa. Existem vários órgãos que fazem parte desse painel multissetorial. Por exemplo, é falso vídeo que mostra manifestantes cercando o STF para expulsar ministros. Aí isso vai para tudo que é grupo, vai para a rede social. Sites de notícias, o UOL tem o UOL Confere, agência Lupa de Notícias. Então, a gente está percebendo aqui que existe toda uma preocupação com o enfrentamento dessas notícias falsas. E é muito importante isso, é necessário que cada um faça a sua parte, porque pode não parecer, mas as notícias falsas, elas colocam em risco instituições, além disso, elas colocam em risco também pessoas, governos, e causa prejuízo para inúmeras pessoas. Por isso que a gente tem que combater notícia falsa. E o deepfakes, a falsificação profunda, né, a falsidade de profundidade, são falsificações feitas principalmente em vídeos, sendo que esses vídeos, eles muitas vezes são adulterados. Imagina, véspera de eleição, um determinado candidato, eles usam um vídeo dele, fazem o chamado face swap ou sobreposição de rosto. É o seguinte, você pega um vídeo, né, utiliza um vídeo e coloca o rosto de outra pessoa. Então você imagina colocar esse candidato em uma cena, em um vídeo, que coloque a credibilidade dele em risco, ele recebendo um saco de dinheiro, ele saindo com uma mala cheia de dinheiro, por exemplo, ele fazendo uma festa particular com outras pessoas, ele consumindo drogas, por exemplo. Esse tipo de fato pode até mesmo inviabilizar a candidatura de alguém. Existe dificuldade para tirar esse conteúdo, né? É lógico, o WhatsApp, por exemplo, você pode diminuir, você pode até cessar a viralização de um conteúdo. Existe um procedimento para isso, não daria tempo de falar. Mas isso é muito complexo, existe essa possibilidade. Só que isso atrapalha bastante uma eleição. Um outro exemplo de deepfakes, você utiliza um vídeo e a partir daquele vídeo você coloca aquele indivíduo, uma pessoa a falar. Por exemplo, o mais comum é o Obama fazendo um discurso de ódio. Aparece a voz dele, mostra ele falando e, na verdade, o vídeo foi adulterado. Dentro dessa ideia de alteração desses vídeos, já encerrando, tá? Eu acho que vocês já ouviram falar do Deep Nude. O que o Deep Nude faz? Você utiliza uma foto de alguém, só mulheres, nesse caso são mulheres as vítimas. Então o criminoso, né? Ele utiliza a foto de uma mulher e aí ele faz uma alteração usando essa ferramenta que utiliza algoritmos, utiliza da inteligência artificial para colocar que ela fique sem roupa. Então é feita uma alteração, dependendo, a gente até fez testes com essa ferramenta e realmente a pessoa a olho nu parece que é autêntica aquela foto, né? E isso aí foi proibido, essa ferramenta foi proibida, mas ontem à noite eu fui pesquisar, falei, deixa eu ver se essa ferramenta está à venda. E aí o que eu vi? Encontra-se à venda a R$20, esse tipo de recurso. Absurdo isso. Então, existe também deepfake que rejuvenesce o rosto das pessoas, ou faz com que ele fique mais velho. O Face Swap Live, você troca os rostos. O problema é quando esse tipo de ferramenta, o face-to-face, quando isso é usado para causar prejuízo, para atingir a honra das pessoas, a dignidade das pessoas, a dignidade sexual das pessoas. É muito sério isso. Como que vai se identificar deepfake? Existem algumas características. Por exemplo, a coloração do rosto, o rosto um pouco embaçado, a boca muito embaçada, o olhar, os olhos em posições estranhas. Além disso, sobrancelhas, elas são sobrepostas. Muitas vezes dá para perceber que tem 4 sobrancelhas. Que eu saiba, ninguém tem 4 sobrancelhas. Eu acho que não, né? Então é um indicativo.
Agora, tem um problema muito sério. A tecnologia do deepfake, ela vai se aprimorando muito rápido, ela vai crescendo exponencialmente. Cada vez fica mais difícil para identificar isso. É por isso que existem algumas ferramentas. A mais conhecida, o Face Forensics, que ele está nesse site, mas no meu site tem um link que tem um endereço para vocês baixarem esse conteúdo, tá? Como fazer essa análise. Mas a agência Reuters de notícia, ela apresenta algumas informações sobre como identificar esse tipo de fraude, esse tipo de falsificação. E outras universidades também, uma delas percebeu a ausência ou a diminuição de piscadas de olhos, né? As pessoas piscam menos. Também pequenas flutuações na aparência de um rosto. Tudo isso porque o fluxo sanguíneo decorrente do rosto, ele faz com que seja possível perceber em um vídeo de uma pessoa real pequenas flutuações no rosto. E quando isso não existe, podemos estar diante desse tipo de vídeo falsificado, desse vídeo adulterado. Existe uma ferramenta que eu tenho recomendado, é o posverdade.de, um site que ele ajuda também a pesquisar notícias falsas. E essa ferramenta que é um pouco recente, eu passei a utilizar mais recentemente, é o Invid, é uma ferramenta financiada até pela União Europeia, que ela fornece desde análise de vídeos, análise em miniaturas de vídeos do YouTube, análise também nos metadados de alguns conteúdos, análise forense de determinados conteúdos publicados, que vão permitir você identificar, vão permitir o investigador identificar se aquele conteúdo sofreu ou não uma adulteração. Então, isso pode ajudar a investigação, bem como a identificação das pessoas que fazem isso. E o principal, a adoção no enfrentamento dos crimes cibernéticos, no enfrentamento também das notícias falsas e das deepfakes, desse tipo de recurso, da chamada investigação criminal tecnológica. Então, eu agradeço bastante a atenção, me coloco à disposição. Agora, às 4 horas, na hora que terminar o evento, o painel, a gente vai estar lá no stand da editora Brasport, fazendo o lançamento da nossa coleção Investigação Criminal Tecnológica, que inclusive a doutora Ivana David fez o prefácio dos 2 volumes, e o doutor Júlio Gebert, diretor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, fez a apresentação de um livro, e o Emerson Wendt, lá do Rio Grande do Sul, fez a apresentação de outro. Eu até aproveito, só finalizando, para justificar a ausência do Dr. Júlio, diretor da academia, que encontra-se na Itália com o curso superior de polícia, fazendo uma viagem técnica, aprofundando os conhecimentos desses delegados de polícia e oficiais da Polícia Militar. Então, uma boa tarde e até a próxima oportunidade.